é de marcar com vocês o teste. Então, como tem feriado, eu resolvi marcar o teste dia 10 do 10, porque quinta-feira é dia 12. Eu sempre dou em torno de 2 semanas da hora que eu anuncio o teste para vocês fazerem. São um pouquinho menos, mas acho melhor isso do que botar para depois do feriado. Só estica mais, só complica a vida de vocês. Inclusive, né, muitas vezes vocês querem, né, dar uma respiradinha no feriado, é melhor estar livre da prova, né, no teste. Tá? Então, teste dia 10 do 10. E vou botar assim, ó. Vocês vão entender na aula de hoje o que quer dizer essa desigualdade aqui. Estritamente menor do que Laplace. Tá? Por quê? Porque eu vou começar a falar sobre a equação do Laplace já. Só tem uma coisinha que eu fiquei prometendo que era do invariante de rima. Então é tudo antes, tá? Tudo mais hiperbólico e tal. E o que é o espírito do teste? A gente tem 1h30 na aula, né? Quem não fez teste comigo ainda... Hugo, no curso, teve teste? Não, a gente acabou não fazendo porque era muito trabalho computacional. Então, nesse curso eu sempre dou pelo menos um teste. Então, o teste é quase que totalmente, né, com essa turma, como eu vou conhecer todo mundo muito bem, obviamente, quase que totalmente, muito próximo, talvez uma coisinha de vez em quando fora, mas reproduzir algumas coisas que eu fiz em aula, alguma passagem, alguma dedução, alguma pergunta de conceito, ver se, como eu falei na aula passada, se a comunicação está boa, se vocês estão pegando as coisas da maneira de vocês. Então, as notas, e claro, as notas não é um livro, gostaria que algum dia virasse, mas as notas com os livros subsequentes, por sinal, eu mandei para vocês o e-mail com as listas, porque eu me toquei, ninguém reclamou. Né? Eu não tinha colocado os livros, acho, para consulta na biblioteca ainda, não é verdade? Não. Na biblioteca me disseram, está lá. Então, não sei se eles foram gentis e falaram, não, você não se esqueceu, mas está lá. Enfim, está lá. Tá? Seja um método interativo, ter sido um método direto. Tá lá. E aí, adicionei ali. Então, pegue os livros. Tem outros livros também, EDPs. A gente tem muitos livros de EDPs e é gosto de vocês um texto ou outro. Mas eu estou me baseando quase que completamente. Hoje eu vou falar um pouquinho do livro do Debneth. Mas que é um livro que eu acho que não é muito bem escrito para aprender, é uma ótima vitrine, tem bastante coisa. Mas você tem meio que já saber, então é um livro que tem muitos exemplos, coisas não lineares, do livro do Debneth. Então, mas enfim, tem o livro do Fritz Jones, Zoder, tem o Evans, que é mais para análise, eu botei só para vocês saberem, mas assim, o Evans a gente acaba não seguindo muito, porque é só para análise, e aí, quando é aplicações, ele faz um pouco, tipo, menos até do que o Debneth, ele mostra umas coisinhas assim, mas deixa meio... Bota só na vitrine, você entra na loja e não tem o produto um pouquinho, porque o livro tem muita coisa boa, mas ele não desenvolve o suficiente, é nesse sentido. Então, procurem livros na biblioteca, mas o principal se baseia pelas notas. Tá? Vou pedir para vocês reproduzirem coisas que estão nas notas, aqui e ali, eu escolho sempre coisas que vão ser indicativas, que vocês varreram a matéria toda, que vocês entenderam, e por aí vai. E em 1h30 eu tenho como fazer 3 ou 4 perguntas, probleminhas no máximo, e coisas diretas, que não é para preencher páginas calculando, porque não dá tempo. Tá? Então, estudem assim, nesses dias que falta, eu imagino, com as listas que você vai revisando a matéria e ganhando conforto com puxar da cabeça, não memorizar. Claro que a gente usa um pouco melhor, mas fala assim, não, isso é assim, inclusive essa primeira parte sendo muito geométrica, para minha cabeça é até mais fácil memorizar que outras que tem que memorizar informação mais técnica, detalhada. Essa você tem uma imagem na cabeça, da imagem você consegue reconstruir as contas, né? Algumas coisas. Essa é a ideia, tá? Então vai ser nesse espírito. Então tá, deixa eu botar isso aqui que era o meu lembrete. Ok. E aí, obviamente, nesses 10 dias eu não vou dar lista para vocês. Tá? E assim, depois que passar a prova, eu dou lista de mais material para continuar ganhando musculatura no curso. Tá bom? Então, usem esse tempo para né, revisar e ganhar mais conforto. Então, chamar isso aqui de, como eu botei aqui nas notas, um olhar mais
sistemático para invariante de rima em sistemas 2x2. Nessa parte em particular, ele desenvolve um pouquinho e é uma boa referência. A referência que eu vou usar é o Debner, tá? Que está para consulta agora lá, que é um livro de... O nome é Nonlinear PDEs, equações, né, EDPs não lineares e aplica para cientistas e engenheiros, acho que é uma coisa assim. E é um livro que é muito bom como um catálogo de EDPs famosas, importantes e tal. Só que eu não acho que ele seja um livro para aprender, é um livro até para consultar. Ah, qual é mesmo aquele problema, aquela EDP, você olha ali, ele fala as coisas, mas ele não mostra tudo. Então, nesse sentido que é um pouco difícil. Tá? E algumas coisas... O ruim, que às vezes, quando ele não fala especialmente, quando mostra, você não sabe se é você que tem que dar o salto, claro, ou muitas vezes qual o tamanho do salto. Né? Num livro mais didático, ele muitas vezes deixa para a gente o salto, mas muitas vezes é bom só saber, a gente perceber o tamanho do salto, assim, realmente uma coisa que tem que consultar, e o Debner muitas vezes tem que consultar outras coisas, mas é um bom catálogo, referência de coisas. Tá? Nessa parte que eu vou falar agora, eu reproduzi do Debner, está praticamente tudo lá. Tá? Então, a ideia é a seguinte. André, sim. Quando eu recebi uma vez essa que eu fiz, eu vi o que tinha já no meu notebook baixado, aí o que Tá não bom. tinha, fiz o download. Tá bom, mas não, enfim, em princípio não pode fazer download de livro na internet porque não é legal. Então, vamos lá. Isso tem que ser dito aqui no vídeo, porque senão, não é legal baixar livro na internet. Considere o sistema, então, o seguinte sistema é hiperbólico. Tá? Onde a matriz é a notação que se espera com função de, então o sistema é quase linear. Né? E estritamente hiperbólico, lembramos que é com autovalores reais, hiperbólico, distintos, que garante que a matriz é diagonalizável. Então, sejam L1 e L2 os autovetores à esquerda de A. Tá? Então, seja esses autovetores à esquerda de A, que é a mesma coisa basicamente que dizer que são os autovetores da transposta, né? Mas com os mesmos autovalores. Então, vamos agora fazer conta. Então vamos tentar diagonalizar o sistema, mas agora partindo pelo lado de cá. Lembra quando era coeficiente constante, então a gente meio que conseguia embutir as coisas por dentro da derivada. Agora a gente tem que tomar cuidado, a gente não consegue meter as coisas dentro da derivada porque eles são dependentes do tempo na verdade, eles dependem da solução. Então a gente faz a seguinte manipulação. Tá? Pego o autovalor à esquerda. Isso aqui vai ser lambda-i, Li. Deixa eu manter as setas, já que eu resolvi escrever setas. O parênteses aqui. E isso vai ser, deixa eu só pular uma linha das notas, porque é trivial.
Tá certo? Né? Onde a gente já sabe ler que isso aqui é o alto valor. Tá? Né? Só puxar esse L para cá. E aí, daqui, então, com a notação tá? Então, isso aqui é para cada um desses casos aqui, cada autovalor. Então, eu meio que faço uma parametrização xi eta, que diz que estamos ao longo de C+, ao longo de C-, que na verdade corresponde a dx dt igual a lambda 1, dx dt igual a lambda 2, onde agora eu vou escrever aqui, eu não sei qual que aparece bem no vídeo, vamos lá, isso aqui amarelinho, que parece, o verde parece amarelinho, onde isso aqui é o eta xt, são curvas eta xt igual a constante, isso aqui são curvas xi xt igual a constante. Que é meio que o nosso sistema de coordenadas das características. E a gente quer agora buscar, então a ideia agora, a pergunta que vem é, que objeto, lembra que a gente fez na aula passada, meio que por, como eu falei, um pouco mágica, que é tirando da cartola, por inspeção. Em alguns casos, é bom a gente aprender esse truque, porque em alguns casos você bate o olho e fala, lembra aquele truque que vou somar e subtrair as equações, e aí começa a aparecer na nossa frente a cara da característica e a cara do objeto que se mantém constante ao longo da característica. Foi assim que a gente fez na aula passada. Deu certo, é bom aprender, mas isso aqui é um pouco mais sistemático. Então, que aqui eu não estou adivinhando nada, então aqui eu tenho meio que dois sistemas de EDO meio que ao longo de curvas, que eu meio que não sei, né, que tem que resolver. Então, na verdade, a gente tem o seguinte, ou ainda, escrever aqui, então vamos abrir em detalhe, ou ainda, botar aqui assim, né, a única coisa que estamos fazendo a mais é escrevendo em detalhe, isso aqui, ó. Né? E nas notas tem a seguinte figura, caricatura do que está acontecendo e que a gente viu na aula passada, essa curva, essa caricatura, digamos assim, que é uma coisa assim, né? Onde aqui eu tenho a C+, aqui eu tenho a C-, para cá o xi varia, para cá o eta varia e que a gente viu com aquele exemplo de fluidos, de número de Froude e blá blá blá, não necessariamente a C- precisa ir para o lado esquerdo. Tá? Aqui é só para, graficamente, para, né? Mas se o número de Froude for maior do que 1, a gente pode ter duas características indo para a direita. Tá? Ok. Então, vamos pegar aqui esse sistema e a gente pode momentaneamente escrevê-los assim, olha. Não, escrevi errado.
que é essas EDOs, de certa maneira que estamos escrevendo aqui as EDOs em U1, vou botar assim, e U2. Tá? Então, veja bem, o que está sendo feito aqui é um pouquinho o seguinte, só para entender, porque a gente vai fazer meio que, tá abstrato, porque está sem problema, né? Um problema atrelado a ela, e eu vou acabar daqui a pouquinho, mas só quero mostrar como é que surgem, o que a gente está procurando, vou relembrar o que a gente está procurando e como é que se tiraria grandezas se a gente tivesse a cara das EDOs, a cara da EDP, concretamente falando. Aqui está escrito assim, da forma genérica. Tá? Então aqui, ó, o que aconteceu daqui para cá é notação. Tá? Vou falar em notação e vou falar um pouquinho que é o principal, o que a gente está pensando. Tá? Que eu acho que fica claro para vocês. Até aqui foi óbvio, eu acho, né? Escrevemos em termos das características, que é parametrizada por psi e por eta. Correto? Não está claro isso até aqui? Sistema de coordenadas psi e eta. Quando eu escrevo assim, eu momentaneamente apaguei a parametrização das características em psi e eta. Foi isso que eu fiz. Certo? É como dividir aqui tudo por dxi, pensando em um pouquinho de cálculo infinitesimal, e dividindo aqui tudo por d eta. Né? E aí, as EDOs agora, se quiser pensar, elas estão como se fossem parametrizadas por U1 e por U2. E que não é nenhum absurdo. Por isso que é bom ver os exemplos anteriores. Porque a gente viu nos exemplos anteriores que a gente tem características, que é dx dt igual a blá 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 blá, pode ser uma expressão complicada, dx dt, de novo, igual a outro blá 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 complicado, e ao longo desse dx dt tem um blá blá blá, que era u menos c e u mais c, que se mantém constante, que é o invariante de rima. E que se ele é constante ao longo dessa característica, ele basicamente pode servir quase como se fosse ele o sistema de coordenadas. Para cada valor da constante, certo? Então aqui passamos de uma parametrização de variáveis independentes para uma parametrização via variáveis dependentes, o U e o U2. Não vai ser bem o U e o U2 que vão ser nossos invariantes de rima, tá certo? Mas aí aqui a pergunta é, se eu conseguir integrar isso aqui, essa EDO, em U1 e U2, tá? Que é um pouco análogo, só para fazer vocês ficarem à vontade, é um pouco análogo como a gente fez em alguns momentos lá atrás, que a gente fazia uma característica que era dx de tal, dy de tal, aí achava as características e tal, e aí em algum momento até falava assim, esquece o de tal e escreve a curva característica como dy dx. Então aqui eu poderia escrever a característica como, se eu dividir aqui, ó, como du2, du1. Já viu a analogia? Que é como se fosse o dy dx. Então tchau, tá certo? Né? Então a característica passa a ser escrita em termos desses dois sujeitos aqui, tá? Ok? Então, ainda é uma EDO, simplesmente reescrita, é a mesma EDO, digamos assim, reescrita de uma outra maneira. E o que a gente está caçando? A gente está caçando os invariantes de rima. Então, a gente quer integrar isso aqui e achar o objeto. Então, a pergunta que vai é o seguinte, o que está escrito aqui nas notas, essas equações aqui, ó. Então, lembra, refresca a memória em EDOs, que é EDOs com diferencial exato. Se o diferencial não for exato, então é não exato, implica que precisamos de um fator de integração, etc. Certo? Para você integrar e blá blá. Essa é a história. Aí fazendo isso, tá? Então, cadê? Então vamos chamar aqui o fator de integração, para fazer o caso então justamente mais geral. Vamos dizer que seja um cara que dependa de U1, U2. A gente integra. Deixa eu deixar em branco ali que eu vou completar já já. Então
Eu já estou deixando em branco, então fator de integração. 2 fatores de integração, porque um é para cada equação. Certo? Tem 2 EDOs, então 2 fatores de integração. Multiplica a EDO, integra. E agora a gente lembra o seguinte, como a primeira que eu estava integrando, eu já estava integrando ela em xi variável, certo? Quando eu integrar aqui, eu vou ter uma constante certo? Mas que, como eu sei do meu problema na origem, depende de eta. E aqui, igualmente, um S que depende de xi. Logo, esse cara aqui, ele depende de eta, mas correndo ao longo dessa curva, ele é constante. Aí eu mudo de eta, eu tenho uma nova curva em xi, ele é outra constante. Quem é esse bicho? Invariante de Riemann. Não é um bicho, merece um nome distinto. É um invariante de Riemann, certo? Então, essa é, assim, a descrição sistemática para não tirar a coisa da cartola, tem que integrar, né? Muitas vezes não é simples, mas, pelo menos, formalmente está aí, né? E a gente fez, na aula passada, o que a gente chama de um atalho, né? Um caminho mais curto, um pouco de mágica, mas, assim, esses truques, muitas vezes, você aprende ou tentando 1 milhão de vezes resolver, ou você aprende com outras pessoas que já passaram 1 milhão de vezes, ou são muito mais inteligentes, enxergam um truque que, em princípio, não é muito intuitivo, mas que depois você entende, você guarda no bolso, porque pode precisar dele a qualquer hora, certo? Essa é a ideia, é bom aprender as duas coisas. Tá aí que faça uns comentários no Note, se quiser como exercício, não passe como exercício, mas verificar, né, um pouco, fazer as contas para verificar os outros casos que a gente já fez, mas enfim, aqui está a descrição de como esses carinhas aparecem. Ok, então agora equação de Laplace. Vou falar um pouco de equação de Laplace e depois vamos juntar várias. Vocês vão ver, nesse curso a gente vai acabar juntando. Chega um momento que vai, né, quando falar inclusive de ondas dispersivas, então aparece uma coisa que tem um lado meio no problema, um lado meio elíptico, um lado meio hiperbólico, porque é uma equação de onda. E essa é a ideia mesmo, se a gente transitar, né, o curso mais avançado, a gente ainda fala um pouquinho de hiperbólico, elíptico, parabólico, e no final do curso vão ver que eu vou misturar tudo e que vou mostrar aquela primeira aula com as gráficas, que a gente mostra coisas que eu falava de difusão aparente, isso, aquilo e tal. Então, a gente vai conseguir fazer sentido disso tudo, né? Beleza, então equação de Laplace, e espero que para vocês vou estar fazendo uma apresentação de Laplace em algumas coisas com novidades, porque essa é a ideia. Vamos ver se a gente vai. Então, o estritamente menor para o teste é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a equação de Laplace. Então, a gente tem, em princípio, vamos começar aqui em n dimensões, mas a gente vai acabar exercitando muito em 2 dimensões. Então, a gente tem isso aqui, C2, nesse aberto aqui, ômega, normal é orientada para fora, fronteira de ômega, ômega, um aberto, onde o teorema a divergência pode ser aplicado. Então, se ele é suave, certamente, se ele é Lipschitz, também funciona, então. Tá? Vamos pensar, por facilidade, pensar em casos suaves. Então, vamos pensar aqui uma coisa até um pouquinho exagerada para facilitar as contas, que o U e o V são duas funções que são C2 até a fronteira. Tá? E
Tá aqui, vamos ver agora a identidade de Green. Então, a identidade de Green é basicamente integração por parte. E é isso aqui. Deixa eu escrever, meio que em silêncio, e vamos ver se a minha notação simplificada fala por si ou não. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho de detalhe. Primeiro eu vou lançar essas identidades. Isso aqui é a identidade de Green, que inclusive tem esse nome com outros operadores que não são necessariamente laplacianos. E a integração por partes, né? A gente vê que já jogou aqui meio que uma derivada no V e coletou termos de fronteira. Tá? Ainda, eu posso escrever isso aqui. Vocês vão ver que a gente vai fazer várias manipulações com esse tipo de integrais. Tá? E essa aqui é uma importante. Essa é realmente a identidade de Green importante. Né? E isso aqui, né? Tudo como você pode ver, meio que tudo é filhote, variações de teorema da divergência. Né? Essa daqui eu vou já mostrar para vocês uma maneira de deduzir isso aqui, mas essa identidade de Green aqui, ela é super útil em vários sabores. Tá? Esse primeiro sabor, digamos assim, eu diria brincando, é um sabor neutro, porque não estou falando nada sobre U e V. Já o sabor vai ser mais específico, porque a gente quer ver que eu vou pegar U e V e vou dizer, uma delas é harmônica, a outra é uma solução fundamental, uma função de Green. O que eu consigo? Depois uma é harmônica e a outra V é identicamente 1. Entendeu? Esses são os diversos sabores que eu tiro dessa identidade, que é a integração por partes, com uma macaquicezinha eu mostro depois. Quer dizer, mas já dá para ver o que está acontecendo. Tá bom? Então, essa é a identidade de Green. Então, primeiro caso especial. Vou botar assim. Um caso especial, ia numerar, mas nem vou numerar porque eu não sei quantos eu tenho. Um caso especial. V identicamente 1. E isso nos dá que a integral de U dx, já esqueci duas vezes de falar, enquanto eu escrevo, eu falo, tenho que falar para eles, lembrei agora, dx, se eu tiver no R2 ou no Rn, tá, isso aqui é a integral no volume. Tá? Isso é beleza, né? Não precisa nem dizer. Tá. Então, dx, opa, igual a dx não, dx é igual, como 1 aqui, 1 aqui, tá? E o ds é uma integral, né, ao longo do contorno. Tá? Então eu poderia, talvez aqui ter botado bolinha. Tá, vou botar só nessa daqui, né? Que é a integral com uma terra normal orientada, a integral do contorno, regra da mão direita. Tá, botei bolinha nessa aqui e não vou tirar bolinha nas outras, que a integral sempre do contorno é de linha orientado. Tá beleza? Tá bom para todo mundo isso? Tá, né? Eu já nem tinha botado, tinha até esquecido, mas enfim, tem que comentar uma vez, pelo menos. O que isso aqui? Isso aqui já é de utilidade pública. Dá um golinho d'água e faz isso aqui já é de utilidade pública. Quem é que quer vender para o mundo externo, vendo no vídeo, essa expressãozinha aí que saiu da identidade de Green com V igual a 1?
Quem é que lembra alguma coisa desse assunto? Que isso aqui você pode vender como uma identidade de utilidade pública. Só me diz em palavras o cenário, quem lembrar do cenário. Isso, tua linguagem corporal está certinha. O comportamento dentro tem a ver com alguma coisa na fronteira. Então, linguagem começa por aí. Vai batendo umas coisinhas, é treino com bola, a gente vai ajustando. Então, a pergunta é, vamos ser mais específicos, num problema, que a gente vai falar sobre esses problemas, e vocês já devem ter visto, porque vocês já viram, todo mundo aqui já viu, pelo menos, alguma EDP elementar já viu a equação do Laplace elementar, graduação, a gente vê, né, separação de variáveis, né? Então, quem sabe aqui, já viu a equação de Poisson? Sabe o que é a equação de Poisson? É a Laplace forçado. Certo? Então, olha só o que isso aqui diz. Vou escrever aqui o problema e aí vocês me dizem. O próprio Hugo já meio que quase contou a história com linguagem corporal. Isso aqui é uma condição de compatibilidade para a equação de Poisson com condição de Neumann. E aí, a linguagem corporal do Hugo desenhando no ar é o seguinte. Esse U está sendo forçado pelo F. Então, essa condição de compatibilidade aqui, ó, vou escrever ela para cá, é que a integral de F dx no volume tem que ser igual à integral de G na fronteira. Mas G na fronteira é a derivada normal do U. Então, em problemas de fluidos, problemas de calor, a gente tem, então, você tem um forçante, que você está injetando alguma coisa no domínio, ou tirando, se o F for negativo. A ideia meio ampla disso é isso. E você tem um fluxo na fronteira, dado pela função G. Esse problema daqui, uma condição de compatibilidade para que tenha solução, é que essa integral é uma espécie de uma compatibilidade de conservação, de certa maneira. O que está sendo injetado dentro tem que ser... Agora eu vou ler em português isso aqui. O que está sendo injetado dentro tem que ser balanceado pelo fluxo na fronteira. É um critério de conservação. Tá? Se você estiver fazendo um problema de fluidos, e na verdade tudo isso é todo problema de fluido, eletromagnetismo, temperatura, que tem um potencial, tá? O potencial vai ser o U, ele é harmônico se for igual a zero, você está forçando esse potencial no domínio, num problema de descobrimento de potencial com fluido, um pouquinho como se estivesse colocando massa, podendo botar massa no domínio, e isso aqui é o fluxo na fronteira. Né? Fluxo normal, tá? Se U fosse velocidade, é uma projeção da velocidade na fronteira. Tá bom? Então, muito simples, uma condição de compatibilidade muito simples, que sai da identidade de Green, que é integração por parte. Tá? E aí agora sim, eu estou dizendo que U satisfaz uma EDP e V é trivial igual a 1. Aqui era sabor neutro, como eu falei. Agora aqui já tem um sabor. Sabor o quê? Sabor de peixe. Poisson em francês é peixe. Né? Então, tá certo? Vamos ver outros sabores ainda. Tá? Tudo fazendo, como eu falo, brincando, macaquices com a mesma coisa, que é manipulando, joga para lá, joga para cá e a gente vai. Tá? Então, vamos aqui recordar só algumas coisinhas. Teorema da divergência. Algumas coisas, né, triviais. Teorema da divergência a gente escreve assim, ou pode escrever assim, né? Pode não, nesse caso escreve assim, porque... Então,
se eu disser que F é um gradiente de um U, né? Como se fosse um, né? Que a gente vê em teoria do potencial, a gente vê isso, que a velocidade, né? Em teoria do potencial, na verdade, U é um gradiente de um φ, mas aqui a notação é essa. Então, o teorema da divergência, simplesmente reescrevendo ele, é isso aqui. Opa, peraí. É Laplaciano de U dx igual a... Foi o que a gente acabou de ver antes. Ou seja, outro caminho para chegar nessa condição aqui sem ter que dizer que tem um V igual a 1. Tá? Teorema da divergência nesse sentido. Agora, a gente pode escrever duas versões, que é a seguinte. Deixa eu escrever e depois falar o que está acontecendo, porque senão eu vou me enrolar. Ok? Só conta, né? A primeira coisa, ok, o teorema da divergência limpinho pra gente, como a gente conhece. Se botar agora que esse F vem de um potencial, por exemplo, sai isso aqui que a gente já tinha feito, então na verdade não precisa fazer aquele truque do V igual a 1, duas maneiras diferentes de chegar na mesma equação. Agora, pega isso aqui é simplesmente uma identidade, é simplesmente regra do produto, né? É na verdade esse cara daqui é igual a esse mais esse. Tá claro? Né? Então, esse é igual a esse mais esse, mas deixa ele escrito assim, porque agora eu uso o teorema da divergência aqui para esse termo, que eu tenho aqui divergência de um cara, está aqui, esse eu mantenho, e agora volto a usar aquela hipótese de que isso aqui vem, por exemplo, de um potencial, e eu tenho isso aqui, logo tenho um dos pedaços da identidade de Green. Então, isso aqui é parte da nossa principal identidade de Green, que é essa daqui. Tá? E aí depois é só trocar o papel. Depois troca, fazer assim, U com V, e tem a outra parte. Ou seja, repete isso aqui tudo, só com U e V trocando o papel, você tem a outra parte, e esse termo daqui que é simétrico, ele morre na hora que você subtrai um termo do outro. Tá bom? Tá claro o que eu falei? Para não ter que escrever demais? Tá? Então isso aqui, ó, isso aqui é metade. Ó, isso aqui, mas isso aqui, esquecendo isso aqui, já é parte disso aqui. Deixa eu ver. Ali é o que? É V Laplaciano de U. Então é isso mesmo. V Laplaciano de U, U deu e tal. Aí troca o papel, você vai pegar esse mais esse, que vai ter esse mesmo pedaço daqui, e quando subtrai, esse pedaço some e fica com aquilo ali. Tá? Só uma maneira de saber. E é isso que eu falo, né? Todas as macaquices. Tá? Vamos ver mais uma.
eu aproveitar esse espaço aqui. Tá? Outro caso que faz U igual a V. E aí sai isso aqui. Essa expressão daqui também vai ser útil. Como eu acho que eu consigo rabiscar aqui, ela é útil para unicidade. Então, relembrar um pouquinho, vou mostrar algumas partes para vocês. São dois problemas clássicos, né? Os dois problemas clássicos. Então, um é Laplaciano de U igual a W, U igual a F, isso aqui é em ômega, em d de ômega, e o outro é du igual a W em ômega, du dn igual a g de x na fronteira. Esse é conhecido como problema de Dirichlet. E esse é conhecido como problema de Neumann. Dois problemas clássicos em teoria do potencial. Aparecem em fluidos, aparecem em eletrostática, aparecem em várias coisas. Tá bom? Aqui o dado da função na fronteira. E como a gente vai ver, talvez hoje, ainda não sei, mas a gente vai ver em breve, é que, apesar da equação do Laplace ser um problema de segunda ordem, né, duas derivadas, a gente não pode impor. Vocês viram isso, estão vendo isso na lista, viram isso na lista. Não pode impor como dado inicial esse e esse. Então, a gente está vendo aqui, tem que ser esse ou esse. Tá? Então, vocês já viram de uma maneira na lista que se pôr esse e esse e fizer como problema de Cauchy, bum, explode, dá problema. E a gente vai ver já já que através dessa expressão daqui, mais uma utilidade dela, a gente consegue mostrar facilmente que existe uma relação funcional entre o dado de Dirichlet e o dado de Neumann. Por isso, confirmando, vocês já viram, né, que não dá para dizer os dois arbitrariamente. Há uma relação funcional entre eles, tem que dar um ou outro. Se você tiver um, você até pode, talvez, tentar calcular o outro, mas pelo menos matematicamente, formalmente, você mostra que há uma interdependência entre eles. É isso que é a relação funcional. Tá? Então, a gente já vai ver isso. Então, aqui, nesse espacinho que eu estou fazendo, é o seguinte. Isso aqui é útil para, por exemplo, unicidade. Então, se a gente tiver o seguinte, duas soluções, o 1 e o 2, tá? A gente tem que Laplaciano, como o problema é linear, é fácil. Laplaciano de U1 menos U2 é 0. E, por exemplo, vamos começar com o Dirichlet. A diferença, também, o problema de Dirichlet também é 0. Por essa relação daqui, isso implica que essa integral daqui é 0. Tá? E daí sai a unicidade, né? Pensa sobre isso, que é a soma de várias coisas positivas, todas as derivadas são
todas as derivadas vão ser zero, aí você integra, aí você pensa que se tiver uma constante, né? Você vai ver que tudo tem que ser zero. E se for Neumann, é unicidade a menos de uma constante, tá? E que em problemas, por exemplo, de fluidos ou de muitas vezes de eletrostática e tal, essa constante é simplesmente essa constante arbitrária é simplesmente onde você vai meio que definir suas curvas de nível do seu potencial, né? Então, basicamente, se você tiver no problema de fluidos, a gente tem que a velocidade do fluido é dado pelo gradiente do potencial, onde esse φ é igual a zero. E dφ dn é justamente a velocidade normal é zero na fronteira. Tá? Então, a velocidade é derivada. Então, se eu resolver esse problema daqui e tiver o φ a menos de uma constante, não faz diferença nenhuma se eu estou trabalhando com φ ou se eu estou trabalhando com φ mais 1000. O meu campo de velocidades é o mesmo. Então, em certos problemas, essa falta de unicidade no sentido que o problema de Neumann a unicidade é a menos de uma constante, não importa. É simplesmente você está basicamente dizendo onde é que você vai medir como nível zero do seu potencial. Vai ser em zero, vai ser em 1000, entendeu? Não importa, em certos problemas não importa. Tá? Mas veja que essa macaquice de U igual a V na identidade de Green me deu que esse objeto aqui positivo tem que ser zero, porque ó, zero aqui, e a unicidade segue. Tá? Então, vamos ver, né? Vamos continuar vendo macaquices com essa identidade. Ok, fiz os comentários. Tá. Então, vamos olhar a Laplace, ou seja, a equação de Laplace com simetria esférica. Tá? Ou seja, soluções em Rn agora que não tem dependência angular, tá? Só em R. Tá? Então, vou botar aqui de forma telegráfica, solução apenas com dependência radial. Eu não falei, tá? Mas, enfim, essa parte de Laplace voltei a seguir basicamente o Fritz John. Tá? Então, notação e tal, para quem quiser ver, eu estou seguindo o Fritz John, capítulo 2, eu acho, do Fritz John. Ou 4, isso, sabia que era um capítulo par. Capítulo 4, tá bom? Obrigado. Aí é o seguinte, então vamos lá. Então, eu vou chamar aqui V. Tá? Depois eu vou trabalhar com U. Lembra que eu já anunciei que eu vou trabalhar com a identidade de Green com uma função U harmônica e uma V que vai ser solução fundamental, função de Green. É isso que a gente vai pescar agora. Essa função de Green, que chama função de Green livre. Ela não vê fronteira. Depois eu vou fazer alguns comentários para funções de Green que vê a fronteira. Tá? E, por exemplo, é zero na fronteira. Tá? E por caso esférico, a gente consegue fazer uma função de Green que é zero na casca esférica. Tá? E a gente vai ver as utilidades disso. Aqui, por enquanto, a gente vai tentar pescar agora a função de Green livre. E o que a gente vai fazer, então, com uma função de Green, em princípio, o domínio uniforme, quer dizer, meio uniforme,
né? As propriedades é iguais em todas as direções, é isotrópico, né? Então a propriedade depende de direção e tudo mais. Vou tentar resolver Laplace com simetria esférica e que tem uma boa possibilidade de aparecer uma singularidade na origem, vai aparecer, e a gente precisa estudar se essa singularidade é da natureza correta, ou seja, que caracteriza uma função de Green. Tá? Aqui a função de Green é o quê? É o operador vezes a função igual à função delta. E a gente vai falar mais adiante, também não vai ser hoje, vai falar também sobre funções generalizadas e um pouquinho de formulação fraca, que é uma coisa que fala um pouquinho aqui e que o lugar onde se fala mais e é a ferramenta técnica correta é no curso, por exemplo, de EDPs, teoria linear, que se vê soluções fracas, no sentido de funções de teste, de Schwartz e tudo mais, em espaço de funções, correto? Você que já fez o curso, é isso que, né, trata disso. Tá bom? Era uma coisa que eu falava um pouquinho mais nesse curso, não falava muito, mas agora eu falo menos ainda porque tem um outro curso. Então, sobra espaço para mais para as aplicações, mas eu vou falar um pouquinho mesmo assim. Ok, mas aqui vamos então começar meio que um pouco de forma exploratória. Então, forma exploratória, vamos ver. Será que eu consigo? Onde esse R, definição, é x menos 1 psi, um ponto de referência. Em outras palavras, ou em mais detalhe, é isso aqui. A distância usual, euclidiana, tá? De um ponto. Então, neste cenário, temos que a equação de Laplace fica na forma agora tem que tomar muito cuidado com o meu R, se parece muito com o meu N igual a zero. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que uma EDO W' de R mais N menos 1 R W de R igual a zero, onde W de R é igual a psi', a gente integra, W de R é igual a um C R1 menos N, e daqui sai a seguinte expressão importante. A gente já vai ver quem é esse C mais adiante. Tá? Então isso aqui é muito importante, isso aqui é nosso candidato à função de Green, dependendo da dimensão do problema. Tá? O log de R é o que a gente vai acabar usando bastante, que vai ser em 2D. É a função de Green livre, já vê qual é a constante. A singularidade dele é mais fraca do que em dimensão mais alta, mas enfim. Tá? Dá para ser, esse problema, né, se usa isso em R3 também, por aí vai, mas a gente vai certamente brincar com isso um pouco no R2. Tá? E aí no R2, eu vou falar um pouquinho, porque é a coisa que eu gosto, acho importante, a gente vai ver conexões que a gente pode fazer com o problema de Laplace com funções complexas. Estamos no R2, funções harmônicas, uma função analítica complexa, a parte real e a parte imaginária é harmônica. Olha só aqui, isso aqui é a parte real do log de Z. Log de Z é log de R mais argumento de Z. Então, né, vou tocar nesse ponto um pouquinho adiante. Estou só aquela coisa, soltando umas palavras antes, para depois a gente trabalhar em cima. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse tempo que falta, eu acho que eu consigo fazer quase tudo. Tá? Quer dizer que eu separei para fazer. Se não dá para fazer tudo, não tem problema. Mas a gente fazer o seguinte, verificar agora a nossa meta
Não, então deixa eu falar várias coisas. Ó. Então, vamos fazer observações. Temos uma singularidade em x igual a xi. Beleza, bom início de... Né? Porque aqui eu falei, vamos tentar achar uma solução singular, simetria esférica, muitas vezes na origem, que em coordenadas polares a gente esférica tem uma singularidade, tá? Essa equação parece com esse 1 sobre r aqui, né? Aí você resolve. Achou esse objeto, será que ele é o cara certo? É o que a gente vai verificar. Então tem singularidade aqui em R, ok. Aí, pergunta 2. Essa pergunta é a mais importante. Pergunta é, natureza da singularidade. No sentido que, aqui a pergunta é assim, parece meia solta, mas na verdade é o seguinte, se eu calcular o Laplaciano desse objeto daqui, né, e a gente vai fazer isso sem ter que pensar em distribuições ou função teste, a gente vai fazer, como a gente fala em português, na raça, a gente tem, que é na coragem, a gente tem a singularidade, bota um discozinho em torno da singularidade, isola ela e faz um zoom matemático, deixa esse círculozinho aí e vê se a gente tem a singularidade certa. E a singularidade certa é a seguinte, que a gente quer saber, a pergunta aqui, vou botar aqui então, a pergunta é, Laplaciano de V é igual a um delta em xi, tá? Que é no sentido integral disso aqui, sem usar até soluções fracas, mas no sentido integral, que é via terceira identidade de Green, se eu tiver essa função de Green, eu pego o valor da função u naquele ponto, que é isso que é delta de u, é u em xi, certo? E a gente vai fazer isso na coragem, que é sem usar, não que, na coragem no sentido, que também usar análise funcional, é não trivial, mas na coragem no sentido de fazer uma cirurgia com uma faquinha muito simples. Abrir um buraquinho, fazer o zoom, sem tecnologia sofisticada. Né? Simplesmente controlando os épsilons conforme a gente dá o zoom. Tá? Então é isso. O que mais que eu quero falar aqui é isso. Assim, terceiro, e vamos... Na sequência de fazer isso, vai sair naturalmente, nós vamos calcular o valor da constante C. Tá? Que a gente vai ver que é a área da casca esférica na dimensão correspondente. Tá? Então vamos lá. Não sei se dá tempo de fazer tudo, talvez dê, talvez não dê, não vou correr. Qualquer coisa eu paro num ponto-chave para retomar na terça-feira. Vamos ver, se usar meu sentimento aqui para ver onde a gente vai. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Seja uma bola centrada em xi de raio epsilon pequeno. Então, desenho acho que fala melhor. E esse é o meu domínio. Tá? Aqui eu tenho a fronteira de ômega. Aqui eu tenho a fronteira, vou chamar de S epsilon. Tá? Aqui a gente tem a normal para fora. Aqui a gente tem a normal para fora.
Bem, aí... Em que sentido? Para as funções de Green? Exatamente, sabe? Porque Não, mas se botar outra métrica... Bem, tem que ver se isso mexe na equação, né, ou não? não entendi, perdone. O sea, estamos Não, mas mantendo a equação do Laplace. exactamente con la playa y queremos allá. Não, se você tem a equação do Laplace, eu acho... Não sei se eu posso falar isso em toda a generalidade, mas para não falar besteira. Por ejemplo, la forma en como medimos las distancias allí pues, es la euclidiana. Si cambiamos, tal vez. Não, aí se você mexer... Em alguns casos não, né? Mas... eu não quero responder isso em toda a generalidade, então eu posso falar besteira. Porque agora... Porque... Essa métrica dessa forma Não, o que eu estou vendo se a gente vai calcular... A gente vai ter derivadas, não? Deixa eu ver, depois eu te respondo isso para não falar besteira, tá? Vamos ver se depois eu te... Aí, onde é que eu estava? Sim, domínio, esse aqui eu vou chamar de ômega epsilon. Ômega epsilon vai ser ômega menos a bolinha sentada em xi e de raio epsilon. E aí, vamos olhar para a identidade de Green, como eu falei que é que a gente vai usar várias vezes. Tá certo? Então eu estou usando a identidade de Green nesse domínio com buraco furado. Tá? Então, e a gente está supondo, a gente vai encolher esse buraco e vamos supor que o U, né, suave, com toda a regularidade que a gente precisar, até o bordo e tudo mais. E o V é a nossa função que a gente quer testar se ela é função de Green. Então, o U é suave e vamos ver qual vai ser a ação conjunta aí desse U com esse V e a gente vai ver que é de fato a solução fundamental à função de Green. Tá? Então temos que sobre S epsilon, que é a casquinha esférica do buraco, temos que V é igual a psi de epsilon e dV dn, que é dV dr, é menos psilinha de epsilon, que é menos c epsilon menos n. Então, a integral S epsilon V du dn ds vai ser psi integral S epsilon o que eu estou fazendo aqui? Ah, sim. Du dn ds vai ser S epsilon integral sobre ômega não, ômega aqui é o B xi epsilon é
um menos por causa da direção. Dá para ver aqui o que foi feito? Tá. O que a gente vai ver agora é, como eu falei, a gente vai fazer o zoom, fechar o buraquinho. Então eu vou deixar eu quero ver o que acontece quando esse contorno vai para 0. Tá? E aí, estamos estudando vamos estudar essas duas partes aqui sobre esse contorno. Uma parte que é essa daqui, esse cara é constante na borda, sai para fora da integral, fica essa daqui, uso o teorema da divergência, dá isso aqui, e vou usar agora a suavidade do U para estimar isso aqui, já já. Tá bom? E o outro vai ser o seguinte, vai ser menos C, aquela coisinha ali, integral de S epsilon, U ds. Tá? Aí isso aqui eu posso aproximar. Escrever com a letra um pouquinho menor para ver se cabe. E deixa eu fazer meus epsilons diferentes dos meus x's. E esse aqui, já vou discutir, esse aqui eu vou aproximar assim. Vou jogar um golinho d'água, vocês pensarem, ver se vocês conseguem adivinhar, né? Quer dizer, ver o que está escrito. A gente está quase chegando ao fim, vai dar tempo, acho que terminar pelo menos o que está assim, né? Aqui, ó, na verdade são aproximações das integrais, né? Esse aqui, se quiser pensar, por continuidade, esse aqui vai ser aproximado, essa integral, com uma bolinha, quando a bolinha for pequena o suficiente, com suavidade do U, vai ser o carinha no centro, mais uma coisa da ordem do volume. É o raio, estou preocupado com as constantes, com o raio a potência é N. Tá? Aí, você olha para a expressão desse cara lá, de acordo com a dimensão, e vai mexer numa potência N, mas isso aqui é que basta. A gente tem uma coisa ainda de ordem epsilon 2, que quando eu der o zoom, para pensar isso no tempinho de vocês, mas basicamente vendo esse cara aqui em epsilon para aquelas ordens ali, eu tenho um epsilon aqui o suficiente para quando eu der o zoom, essa contribuição sumir. Tá? Essa agora é parecida. Eu agora tenho também essa integral, só que na casca, aqui é na bola. Aqui é a integral na casca, que eu posso estimar uma bolinha pequenininha, como sendo o valor no centro. A área da esfera, escrevi aqui, esqueci. Unitária naquela dimensão, vezes o raio menos 1. N menos 1. Esse bicho daqui cancela com esse aqui. Tá? Isso aqui vai me dizer que eu tenho um efeito função delta.
né, quando a gente botar tudo junto na integral. E esse aqui com esse aqui, não, e essa constante com essa daqui, vai me dizer justamente que a constante tem a ver com 1 sobre a área da casca esférica unitária daquela dimensão. Tá? Então esse é o jogo, vamos botar isso junto. Tá? Repassa isso, né, no tempo de vocês para juntar todas as peças do raciocínio. Então, tomando o limite epsilon indo para 0, temos que onde a constante C é isso aqui. Tá? Daí, se tomarmos U igual a φ, aqui uma observação, né? Note que V igual a 0 em ômega epsilon, né? A solução de Green é harmônica, digamos assim, no buraco. Né? Então, isso foi tomado. Então, se tomarmos U igual a uma função sem infinito, tipo funções de Schwartz, vou falar um pouquinho mais disso, uma função de suporte compacto, e com suavidade, né? Esses caras daqui somem e a gente fica com isso aqui, ó. Que em notação, como a gente vai ver adiante, de solução fraca, é isso aqui, o que implica que V, depois vai ser chamado como um G, é uma função de Green, solução fundamental. Tá? E aí, no sentido fraco, é assim que se diz, né, que essa função generalizada aqui dá o valor da função, né, a gente joga as derivadas, deixa eu ver se a gente joga as derivadas, né, por integração por parte, sai dessa função para isso. Isso aqui é sinônimo disso daqui, no sentido de funções generalizadas de distribuição. Tá? Então a gente mostrou que o laplaciano, no sentido fraco, o laplaciano dessa função V, usando essas funções testes, dá o valor desse cara no ponto onde ele explode. Tá? E isso é basicamente o que está sendo dito por essa expressão daqui, se você usar essa classe de funções teste φ. Tá? La solución, o sea, en un sentido de la solución, o sea, fuese solución de la ecuación de Laplace con dato inicial delta. Não, não é com dado inicial delta. Não. Não, isso aqui não é com dado inicial. Isso aqui é, você pensa isso aqui é com, não. Aqui nesse caso aqui, você pensa aqui como se fosse uma equação de Poisson com f, tá? Isso aqui é como se fosse uma equação de Poisson com um f que é uma função generalizada. E que, de certa maneira, do ponto de vista físico e coisas que físicos gostam,
é um pouco que a gente está perguntando. Deixa eu falar de duas maneiras. Primeiro, deixa eu acabar de falar, até o tempo está acabando, está perfeito. O que eu fiz primeiro foi um pouco extrair a singularidade, o efeito da singularidade nesse formalismo via identidade de Green, que são formulações integrais. Tudo que é integral é bom para te lidar com singularidade. E a gente vê o efeito de uma singularidade botando sempre um contornozinho em cima da singularidade e fazendo um zoom e tal, certo? Então, é isso muitas vezes que a gente faz até em variáveis complexas, quando a gente usa resíduo, a gente dá a volta e faz o zoom, né, para ver a contribuição. Então, fazendo isso, a gente chegou a essa conclusão daqui. Tá? Essa conclusão daqui, isso daqui, se a gente usar até aqui eu pedi que V fosse a solução que eu achei por axissimetria esférica, por simetria esférica lá na frente, foi o que a gente pediu, e o U tem a regularidade para fazer sentido dessa expressão. Tá? A gente chega a isso aqui. Agora, no sentido de funções generalizadas e tudo mais, distribuições e tal, você faz assim, tá, em geral a gente olha para derivadas fracas, por exemplo, quando a gente faz derivada de Heaviside, que também dá a Dirac, certo? Se pode fazer por isso, a gente vai até fazer esse exercício, acho que depois. Então, aqui a gente faz assim, ok, bota agora uma função teste do tipo funções de Schwartz, que é suporte compacto e C infinito. Como ela é suporte compacto, tudo que é na fronteira, a gente não vê. Sobra isso aqui, tá? E a gente chega a isso daqui. Agora, isso daqui, na leitura, que se faz, como se aprende teoria de distribuições e tudo mais, ou soluções fracas, derivadas fracas, é sempre o seguinte, quando você não consegue fazer sentido da derivada aqui, você faz integração por partes, joga as derivadas na função teste, e isso tem que ser válido para todas as funções teste, certo? Então aqui, isso aqui vai ser válido, obviamente válido, para todas as FIIs que tiverem suporte compacto, porque todas as FIIs que a gente não vê isso, e em qualquer ponto que for o que você vê. Então, isso aqui passa a ser a definição dessa equação, que formalmente escrevemos assim. Aqui eu apaguei, né? E aí eu tenho que acabar, não posso esquecer de fazer a interpretação física, tá? Que formalmente escreve assim, mas como esse f daqui é uma função generalizada, tem que ser escrito no sentido de distribuições, que é como um funcional agindo sobre essa função teste, blá, 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 tá? Um funcional que vai, tá? Agindo sobre todo, e se ele der isso aqui para todas as funções teste, é porque ele, na verdade, é uma representação fraca disso aqui, tá? Que é essa equação de Poisson com um lado direito que não é uma função usual. No sentido físico, a gente está um pouco dizendo o seguinte, a gente está querendo, a função de Green é um objeto que tem, por isso que ele meio que consegue inverter o operador, resolver, que tem informação do problema. Então a função de Green, se a gente, nos problemas que a gente consegue achar a função de Green, a gente meio que sabe qual é o efeito de um impulso aqui, que é a função delta de Dirac, pum, no resto do domínio. Então é um pouco e certos operadores têm o efeito de reciprocidade, que se eu botar delta lá, o efeito aqui é o mesmo e tudo mais. Então é isso que você está dizendo, que isso aqui é um forçante, que me força alguma coisa aqui, como é que o sistema reage a isso, certo? E ele vai reagir, a gente vai ver que, tendo essa função de Green livre, a gente vai ver que, tendo ela e tendo as condições de contorno, depois, basicamente o problema acaba. E a gente, inclusive, tem métodos numéricos, e eu vou falar isso que a gente pode resolver o problema só no contorno. Só precisa discretizar o contorno. Enfim, eu acho que estou falando coisas que não fazem o menor sentido. Agora é melhor nem falar, né? Porque não faz o menor sentido agora. Mas rapidamente vai fazer sentido, tá? Então é isso que a gente fez. A gente resolveu, de certa maneira, a gente resolveu esse problema aqui, que tem uma função que não é clássica, ela é generalizada, é o delta de Dirac. Tem que sempre tratar esses objetos estranhos via uma integral. É isso daqui, que na verdade com suporte compacto faz com que isso aqui suma. E essa daqui, essa para finalizar, a última coisa que eu vou falar, essa é a definição disso daqui. Isso aqui é uma notação compacta para isso, onde isso aqui
é para todo φ. Né? E é isso uma coisa que no curso de EDPs Teoria Linear, que você provavelmente não vai fazer, o Hugo já fez, é explorado com bastante detalhe e bastante profundidade, correto, Hugo? Né? Você vê muita coisa, e, enfim, e estimativas da solução, quantas derivadas tem, dependendo do espaço que você escolhe e tudo mais. Regularidade, tá? Tá bom? Então essa é a ideia. Então aqui é o ponto para a gente parar, e foi exatamente o que eu previ,